conceda oportunidades, de acordo com o regimento interno, para comunicações e inclusão de processos em pauta, solicitando desde já a inclusão em mesa do processo 690040/13. A palavra está à disposição. Senhor presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. Gostaria de comunicar a devolução. Na verdade, a relatoria do conselheiro Nestor Batista, o processo 695830/10, um recurso financeiro, é um recurso de revista interposto pelo Fundo Municipal Provisional de Previdência do município de Curitiba, e também o 233063, que é uma consulta realizada pelo prefeito de Itaipulândia. E também a devolução ao conselheiro Fábio Camargo, os processos 233059, que trata de recurso de revista interposto por Eduardo Requião de Melo e Silva, e o número 411430, que é um pedido de rescisão do município de Rosário do Ivaí. Obrigado, presidente. Devidamente anotado. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunicar e solicitando, obviamente, a devolução do processo ao conselheiro Ivan Bonilha, processo 21.1458/12, trata-se de uma consulta da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, não sei se é o momento, apenas queria prestar uma homenagem à professora Ieda Guimarães e a todos os professores que são homenageados nesse dia 15 de outubro pelo trabalho incansável, e creio que o tribunal também dá a sua contribuição, pelo menos exigindo que os recursos do Fundeb sejam aplicados na remuneração do magistério. Minha homenagem a todos os professores. Continua a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Apenas comunicar a devolução do processo 69.732/12, de relatoria do conselheiro Ivan Bonilha, solicitar a inclusão em mesa dos processos 664.090/13, 649.112/13, 519.472/13, 660.446/13. Também solicito a inclusão em mesa dos seguintes processos com requerimento de concessão de medida liminar em pedido de rescisão: 681.435/13 do município de Laranjeiras do Sul, 705.938/13 da Fundação Araucária. É isso, senhor presidente. Devidamente anotado. Passo ao relato de minha pauta. Tenho o processo 690040/13, que pedi inclusão em mesa, e trata da assinatura de periódicos por 12 meses, onde nós sugerimos a formalização da contratação por inexigibilidade de licitação da editora NDJ, tendo por objeto a assinatura dos periódicos Boletim de Direito Administrativo, Boletim de Direito Municipal e Boletim de Licitações e Contratos, com duração de 12 meses. Está em discussão. Aprovado. Palavra livre. Com a palavra o conselheiro Fernando Guimarães. Senhor senhor presidente e demais integrantes desse tribunal pleno, tenho na pauta um recurso de revista 223.685/2000, Juscelito Canto, o recorrente, contra a decisão consubstanciada na resolução 476600, que julgou procedente denúncia contra o então recorrente, ou agora recorrente, na gestão como prefeito de Ponta Grossa de 97 a 2000. Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público manifestam pelo provimento parcial do recurso. A matéria envolve
recurso de ordem da prestação de contas também, uma questão prejudicial de mérito, que é a impossibilidade de aplicação de multa por ter sido fatos praticados antes da Lei Complementar 113. E essa é a proposta da Diretoria de Contas Municipais, endossada pelo Ministério Público, pelo provimento parcial, exclusivamente para afastar as multas administrativas aplicadas ao então recorrente, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida, que trata de, em relação a contratações com licitações com questões formais, também contratação de concurso público, sem concurso público, que não foram afastadas no âmbito do recurso. É o relatório e a proposta de voto encampa a instrução e parecer ministerial, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Câmara Municipal de Carambeí, também recurso de revista 481.695/2010, é um recurso manejado contra a decisão do acordo da primeira Câmara, que julgou irregular as contas do Poder Legislativo em função de inconsistências bancárias, publicação intempestiva do relatório fiscal e extrapolação dos agentes políticos, além de inconsistência e omissão de dados no Registro Geral da Previdência. A instrução e parecer ministerial manifesto pela mantendo-se a irregularidade das contas, né, com provimento parcial, e essa também é a proposta de voto apenas para excluir da motivação da decisão recorrida a divergência nos ajustes da conciliação bancária com os extratos bancários respectivos, que foram atestados como regulares pela instrução técnica, senhor presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Na sequência, eu tenho o município de Pinhais, 204.059/2011, interessado Luiz Goulart Alves. Na realidade, embora incluído como recurso de revista, trata-se de simples baixa dependência. Uma decisão que impôs determinações em relação ao município para contratação de assessor de atividade jurídica, da forma no prejulgar, e também adequação do quadro pessoal. Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público se dão por satisfeitos em relação ao atendimento das determinações da decisão desse tribunal. E essa é a proposta de voto pela baixa de responsabilidade deste processo, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem um processo 475.703/2013, Câmara Municipal de Inajá, interessados Aparecido Oliveira Dias e outros. É um recurso de revista manejado contra a decisão da segunda Câmara, que decidiu pela irregularidade das contas do Poder Legislativo do exercício 2011, em função da extrapolação dos agentes políticos acima do valor devido. Tanto nesse processo como no outro, também não estou discutindo, senhor presidente, o critério de base para haver extrapolação. Eu faço essa ressalva, isso não menciona no voto, e estou acatando a tendência do tribunal, não é tendência já consolidada em relação à última remuneração da legislatura, da qual esse relator já tem uma opinião faz tempo contrária, mas tem adotado a decisão do tribunal. Mas afirmo que estou refletindo novamente, com o senhor Ivan, com o senhor Durval, em função de qual a norma a ser aplicada ou ser violada para verificar qual limite foi ultrapassado. Nós temos adotado como a última remuneração da legislatura anterior. Eu entendo que isso é repristinar uma norma que tem prazo de validade, e pegaria aí o menor limite e aplicaria. Mas isso é um estudo que eu estou novamente fazendo para apresentar ao plenário, nesse processo e no outro. Adotei já o critério adotado pela instrução técnica. Hoje foram encaminhados documentos, senhor presidente, nesse processo para a nova instrução, alegando que teria sido pago os valores, porque trata-se de extrapolação que teria sido pago, só que não foram juntados os documentos. Eu, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, senhor presidente, o gabinete fez um estudo rápido agora pela manhã, e a DCM também colaborou agora para verificar a consistência das alegações para poder retirar de pauta, e foi verificado que, além de valores em duplicidade, ou seja, que já foram incluídos no processo, o valor recolhido não chega a 50% da condenação. Então, não vou retirar de pauta, senhor presidente, apesar do documento indeferir a retirada de pauta, porque já analisei e não chega a alterar a conclusão. Então, é mais um esforço que estamos fazendo, senhor presidente, para
tentar dar conta do passivo. E acho que essa é a proposta de voto pelo conhecimento em negativa de provimento como indeferimento de nova instrução. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, que o outro processo conta com vistas, e agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor plenário. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de pleno, o primeiro processo que tem é um da Corregedoria, o 7225/08, uma representação em razão de verificação, constatação de irregularidades na prestação de contas, 14036-2/05, da extinta Autarquia Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, referente ao exercício 2004, porque após a aprovação da prestação de contas, que mencionei, passaram ou foram juntados aos autos documentos que apontariam a falsidade das informações fornecidas através do SIM-AM quanto ao pagamento da contribuição previdenciária por parte da entidade. Documentação foi desentranhada daqueles autos e composta em um ofício enviado pelo senhor José Antônio Vertuan, representante legal da autarquia, a partir do segundo semestre de 2005 até o final de 2008, em que afirma que, contrariamente ao que foi informado pelo senhor José Luiz Gil, gestor responsável de 2001 a 2004, nenhuma importância referente à contribuição previdenciária patronal foi recolhida no exercício de 2004, ainda afirmando que, igualmente, não houve o recolhimento das contribuições devidas em 2003, 2002 e 2001, o que teria ensejado a celebração de um termo de confissão de dívida com parcelamento junto ao INSS, relativamente a débitos cujas competências estavam compreendidas entre julho de 2001 e dezembro de 2004, no valor total de R$ 669.656,06, conforme lançamento de débito confessado da Previdência Social, que está anexado aos autos. Esclareço que, por meio do despacho 498, o então Corregedor-Geral, conselheiro Caio Márcio, ampliou o objeto da presente representação para que, além da questão concernente à falsidade das informações que embasaram o julgamento das contas da autarquia, fosse também analisado o atraso no recolhimento da contribuição previdenciária no período de 2001 a 2004, vez que tal fato ocasionou a incidência de juros de mora sobre o débito. Destaco também que no curso da instrução foi noticiado que o parcelamento pactuado foi invalidado pelo município, que assumiu a dívida existente após a extinção da autarquia por ter sido considerada irregular. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo arquivamento com a remessa de cópia à Promotoria de Justiça, ao Ministério Público da comarca, e diz ainda a unidade que a inserção dos dados falsos no sistema não acarretou em prejuízo ao erário. Além disso, como o acórdão por meio do qual este tribunal julgou a prestação de contas com base em dados falsos já transitou em julgado, a competência desta Corte estaria exaurida, cabendo apenas a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de delito contra a administração pública. O MP da nossa Corte, em contrapartida, pugnou pelo acolhimento da representação, dada a falsidade de informações apresentadas pelo gestor da autarquia e por seu contador, frisando que o fato de ter havido adesão da autarquia à moratória concedida pelo governo federal implica na materialidade da conduta ilegal prévia à apresentação de informações falsas, mediante incorreta alimentação do sistema
o Sistema de Informações Municipais. Mencionou também que o descumprimento da moratória por parte da autarquia implicou em prejuízo aos cofres públicos, dada a incorporação posterior da dívida pelo município, sucessão que se dá nos termos do Código Tributário Nacional, com a extinção da autarquia previdenciária municipal. Assim, o Ministério Público aponta para a imposição das seguintes sanções aos senhores José Luiz Gil e Otair Borges de Macedo, respectivamente ex-gestor e ex-contador da autarquia. Primeiro, devolução aos cofres públicos do total da dívida previdenciária existente junto ao INSS, pertinente aos exercícios 2002 a 2004, devidamente corrigida. Segundo, multa nos termos do artigo 87 da nossa lei complementar. Terceiro, encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual, com atuação na comarca, para que ajuize as ações penais e cíveis cabíveis, inclusive com bloqueio de bens dos representados. Mais, encaminhamento de ofício ao TRE para que o nome de ambos os representados figurem no rol de inelegíveis. Bom, primeiramente a questão do não acolhimento da contribuição previdenciária patronal devida pela Autarquia Municipal de Saúde. A justificativa apresentada pelo gestor de que a receita da autarquia era insuficiente para o pagamento das contribuições previdenciárias e para a manutenção das atividades da entidade não afasta, evidentemente, o caráter irregular da conduta perpetrada. E note-se que o representado sequer trouxe aos autos prova quanto à insuficiência da receita, limitando-se a uma alegação inconsistente. O pagamento das contribuições previdenciárias é uma obrigação do gestor, decorrente de determinação legal, no caso aqui da Lei 8212/91, e o comprovado descumprimento por si só enseja a procedência da representação em face deste gestor. Ao deixar de efetuar os recolhimentos, o gestor agiu com negligência e, como consequência, causou prejuízo aos cofres públicos, pois, em razão da inadimplência, houve a imposição de juros sobre a dívida. Deste modo, o gestor representado deve ser responsabilizado pela recomposição do erário municipal quanto aos acréscimos decorrentes da mora impostos ao município, uma vez que a autarquia foi extinta, referentes a todo o período em que esteve à frente da entidade e deixou de pagar as contribuições previdenciárias. Considero, porém, que não cabe condenar o gestor representado ao pagamento do montante integral dos recursos devidos pela autarquia, incluindo-se aí, evidentemente, o valor da dívida principal, como quer o Ministério Público de Contas, porque não há qualquer prova ou indício de que ele tenha se apropriado dos recursos públicos em análise, ele simplesmente não pagou. Cabe frisar que também é descabida a penalização do contador, senhor Otair Borges de Macedo, pela recomposição do erário, pois ele foi apenas responsável pelo lançamento dos dados no sistema informatizado desse tribunal, até é o que se revela, pelo menos, e não pela decisão de não pagamento das contribuições previdenciárias. Ressalto que o débito foi objeto de novo parcelamento, com amparo na Lei Municipal 1591 de 2009 e na Lei Federal 11.960, também de 2009, conforme informado, incidindo sobre a dívida os juros de mora nos termos da Lei Federal já citada. Desse modo, deverá o gestor representado responder pelos juros apurados quando do parcelamento válido da dívida com o INSS, realizado posteriormente pelo município. Esclareço ainda que o valor da restituição devida ao município em razão desta decisão deverá abranger tão somente os juros e eventuais multas acrescidos em virtude da inadimplência, sem considerar a correção monetária. Isso porque a atualização monetária não gerou dano patrimonial,
uma vez que o montante das contribuições não repassado às respectivas entidades previdenciárias ficou, ao que tudo indica, em poder do ente público, sendo devidamente atualizado em seu favor. Assim, determinar a devolução do valor correspondente à correção monetária, me parece, seria um enriquecimento indevido ou sem causa para o município. Situação diversa é a da correção monetária incidente sobre o valor da condenação. Esta deverá recair sobre o valor da sanção após o trânsito em julgado da presente decisão, em conjunto com os demais acréscimos legais. No que se refere à multa administrativa sugerida pelo Ministério Público junto a esta Corte, ressalto que essa não pode ser aplicada, visto que os fatos são anteriores à vigência da atual lei orgânica. Quanto às falsas informações fornecidas a esta Corte acerca do pagamento das contribuições que ensejaram a aprovação das contas da autarquia, para mim, conforme coloca a DCM, não se sustenta a tese de defesa do senhor Otair Borges de Macedo, o contador responsável pela prestação de contas, no sentido de que não tem responsabilidade sobre a irregularidade em análise, uma vez que os dados utilizados para alimentar o sistema de informações municipais lhe eram repassados de forma informatizada pelo Departamento de Pessoal da Autarquia, competindo-lhe apenas inseri-los na prestação de contas. Na condição de contador, era dever do senhor Otair Borges de Macedo conferir os recibos de pagamento das contribuições previdenciárias. Em razão de sua conduta negligente, uma vez que não há nos autos prova de má-fé, uma culpa objetiva, a prestação das contas da Autarquia Municipal de Saúde relativa ao exercício 2004 foi aprovada, apesar das informações inseridas no sistema não serem verdadeiras. Contudo, embora a conduta descrita seja irregular, não é possível aplicar qualquer sanção prevista na atual lei orgânica desta Corte, pois, como já mencionado, os fatos são anteriores à vigência da lei, nossa lei complementar. Ainda, apesar do poder de autotutela da administração, considero não ser mais possível alterar o resultado do julgamento da prestação de contas, tendo em vista o decurso de cerca de 7 anos desde o seu trânsito em julgado, a Resolução 2087/2006 da Primeira Câmara, e a inexistência de indícios, pelo menos nessa incursão, de má-fé por parte dos representados. Assim, entendo que esse ponto da representação deve ser julgado procedente, porém sem aplicação de sanção, incumbindo apenas dar ciência do fato ao Ministério Público Estadual para subsidiar possível procedimento em trâmite, bem como eventual adoção de outras medidas por entender cabíveis. Acho também interessante, e ponho no meu voto agora, o encaminhamento de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para informar possível conduta transgressora das normas de contabilidade ou de postura do contador nesse caso. Diante do exposto, voto pela procedência da presente representação em face do senhor José Luiz Gil, quanto ao não recolhimento da contribuição previdenciária devida ao INSS pela Autarquia Municipal de Saúde da Alvorada do Sul, em relação a fatos geradores ocorridos nos exercícios 2001 a 4 e, em consequência, determina a recomposição do patrimônio público quanto aos valores correspondentes aos juros e acréscimos devidos ao INSS em virtude da mora no pagamento das aludidas contribuições, conforme cálculo a ser efetuado pela DEX em sede de liquidação, devendo incidir correção monetária somente após o trânsito em julgado desta decisão.
Também pela procedência da representação em face do senhor Otair Borges de Macedo, quanto ao fornecimento de informações falsas a esse tribunal, acerca do pagamento da contribuição previdenciária patronal pela Autarquia Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, o que ensejou a aprovação das contas relativas ao exercício 2004 e, em consequência, determina a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas que julgar cabíveis, bem como envio de correspondência ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. É o relatório e o voto. Está em discussão. Eu, não havendo oposição, eu gostaria de pedir vista desse processo, presidente. Não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro Durval Amaral. Processo 506221/10, é uma representação encaminhada pela Juízo do Trabalho, da Vara do Trabalho de Colombo, apresentando cópia de sentença proferida em reclamatória trabalhista, movida por Janete Faria Abrão, em face do município do Rio Branco do Sul e da associação da APMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância do município. Da decisão final da sentença, que a reclamante foi formalmente estabelece que a reclamante foi formalmente admitida pela APMI em maio de 2007 para trabalhar em serviços de assistência social, sem que tivesse sido previamente aprovada em concurso público. Narra o julgado que a autora, em verdade, estaria subordinada à Secretaria de Saúde do município, prestando serviços nas dependências de posto de saúde do município, sendo o ente público o único beneficiário de seus serviços. Observa ainda que a municipalidade era responsável pelo aporte de recursos financeiros para a sustentação dos encargos decorrentes da contratação. Diante disso, com fundamento na súmula 363 do TST, o juízo declarou nulo o contrato de trabalho, condenando solidariamente a aludida associação e o município ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao período da contratação e ao pagamento do salário de novembro de 2008 e do saldo de salário de 4 dias do mês de dezembro de 2008. Apesar de devidamente citados, o município, na pessoa do então prefeito, e gestor ao tempo dos fatos, foram dois, não apresentaram defesa. A DICAP e o MP, junto a esta corte, opinam pela procedência da representação e aplicação de multa ao ex-gestor Amaury Johnson. Olha, me parece, senhor presidente, e essa é a minha decisão, que tem razão a unidade técnica e o órgão ministerial, pois em consulta ao site do TRT, nosso, da 9ª região, verifique que a sentença foi parcialmente reformada em sede de recurso ordinário, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária do município pelas verbas da condenação judicial, de modo que permanece o interesse dessa corte na situação narrada pelo judiciário. Também se extrai do acórdão que a reclamante foi formalmente contratada pela PMI para prestar serviços de auxiliar de consultório dentário, em decorrência de convênio firmado com o município para o desenvolvimento de ações de assistência social e de saúde junto à comunidade. Nesse contexto, considerando que ficou consignado nos autos que, em verdade, a trabalhadora era subordinada à Secretaria de Saúde do município e prestava serviço nas dependências de posto de saúde, forçoso concluir que a celebração do convênio com a PMI objetivou tão somente burlar a forma de investidura no serviço público em afronta aos desígnios constitucionais. Veja-se que os serviços de saúde, nos casos aqui saúde bucal, foram prestados em benefício do poder público que dirigia a atuação da EPMI por meio de sua Secretaria Municipal. Logo, a associação cabia apenas os deveres formais do contrato de trabalho, conforme ficou reconhecido na sentença trabalhista. Resta evidente que a EPMI atuou como entidade interposta, contratando a pessoa para trabalhar em atividades típicas do ente municipal, real beneficiário dos serviços, em afronta à regra do concurso público. Cabe destacar que, no caso específico do serviço de saúde, entende o Supremo que os cargos inerentes a tais serviços prestados em órgãos públicos, por ter característica de
permanência e de ser de natureza previsível devem ser atribuídos a servidores admitidos por serviço por concurso público. No caso em apreço, além de o cargo de auxiliar dentário ser próprio dos serviços de saúde, também não se enquadra nas hipóteses que afasta a regra constitucional do serviço do concurso público, quais sejam cargo em comissão e contratação temporária. Dessa forma, resta notório que a admissão da senhora Janete Abrão para a prestação de serviços ao município de Rio Branco deveria ter sido por meio de concurso e não por entidade interposta, como ocorreu. Assim, voto pela procedência da representação com aplicação de multa do 87, inciso 5º, a linha A, da nossa lei complementar, a Amaury Johnson, gestor municipal à época, uma multa no valor de R$ 2.763,70, conquanto o senhor Emerson Santos Stresser tem administrado o município em 2 ocasiões, enquanto a senhora Janete ainda atuava na administração. Entendo que o período de sua gestão foi reduzido, de modo que o deixe de aplicar a multa. Ele não foi nem responsável pela admissão e tampouco pela exoneração ou dispensa. Também não há que se falar em devolução dos valores expendidos com a condenação, uma vez que estes consistiam tão somente em verbas trabalhistas correspondentes a serviços que foram, ou, ao que tudo indica, efetivamente prestados, ao menos não há elementos que possam demonstrar o contrário. Por fim, recomendo ao município que não terceirize suas atividades fins, sob pena de arcar com as respectivas consequências legais. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 12.700/13, uma representação com pedido de cautelar formulada pela Inforline Indústria e Comércio de Móveis, que aponta supostas ilegalidades no edital do pregão presencial número 001/2012, tipo menor preço por lote, promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, a ADAPAR, autarquia estadual, com vistas à aquisição de mobiliário. A empresa representante se insurge com relação a exigências previstas no edital, que estabelece a necessidade de apresentação de laudos e certificações de conformidade com normas técnicas pertinentes e com normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Alega a autora que a Lei de Licitações não exige que se tenha que apresentar laudo ergonômico de conformidade tanto do Inmetro quanto com a ABNT, e argumenta que exigi-lo afasta particulares interessados no certame em razão de seu alto custo e, assim, restringe a competição e onera a contratação. A representação foi recebida e a medida cautelar para a suspensão do procedimento licitatório também foi deferida, pois, em juízo de cognição sumária, estavam presentes indícios de irregularidades, especialmente quanto à exigência dos laudos e certificações no momento da apresentação das propostas. Posteriormente, em razão dos argumentos apresentados pela ADAPAR, revoguei a medida cautelar suspensiva, a fim de evitar que a autarquia e o Estado sofressem prejuízos com irreparabilidade ou de difícil reparação. Sexta Inspetoria considerou que estava clara a necessidade de observância de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a possibilidade de se exigir o atendimento às normas da ABNT ou a apresentação de laudos e certificações de ergonomia pelo órgão licitante, desde que de forma fundamentada. Todavia, consignou que mantinha o seu posicionamento no sentido de que as exigências contidas no edital do pregão presencial 01/2012 eram excessivas e restringiam a competitividade no certame, uma vez que os laudos e certificações, assim como as amostras, deveriam ser exigidas apenas do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, assegurando-lhe prazo suficiente para obtê-los e apresentá-los, garantido assim a participação de todas as empresas interessadas em igualdade de condições. Por outro lado, a sexta ICE destacou que,
Tendo em vista as razões apresentadas pela ADAPAR, tal entendimento deveria ser ponderado à luz do princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração a situação fática em que se encontrava a autarquia representada, a sua pouca experiência e as consequências que poderiam advir de eventual anulação do procedimento licitatório. A Diretoria de Contas Estaduais consignou entendimento no sentido que os laudos e certificações não podem ser exigidos na fase de habilitação. Contudo, ponderou que, no presente caso, não há prova de ofensa ao princípio da competitividade, motivo pelo qual a presente representação deve ser julgada improcedente. O MP manifestou sua concordância parcial com as conclusões da 6ª ICE e da DCE, assim, por entender que não ficou comprovado que a exigência dos laudos tenha efetivamente afetado a competitividade do processo licitatório e que, apesar da controvérsia quanto ao momento em que a referida exigência deveria ser realizada, era possível verificar a boa-fé dos agentes no momento da elaboração do edital e opinou pela improcedência da representação. O exame dos autos evidencia que a representação é procedente, nos termos expostos pela 6ª Inspetoria. É importante salientar que há necessidade de observância de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo possível também se exigir atendimento às normas da ABNT, ou ainda a apresentação de laudos e certificações de ergonomia pelo órgão licitante, desde que apresentados fundamentos técnicos no procedimento licitatório, conforme estabelece o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Licitações. Superada essa questão, cumpre esclarecer que, embora os documentos previstos no item 8.7 do edital visassem dar cumprimento ao princípio da eficiência, conclui-se que a exigência de laudos e certificados de adequação técnica, já por ocasião da apresentação das propostas, como determinou o edital, não se revela medida que tenha compatibilidade com a lei de licitações, por representar ofensa aos princípios da competitividade e da igualdade entre os licitantes. Tais exigências devem ser impostas somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar na fase de lances, com a concessão de prazo para a sua apresentação. Por outro lado, embora esteja configurada irregularidade, entendo que os argumentos trazidos pelos representantes da ADAPAR em sede de defesa devem ser considerados, pois evidenciam a boa-fé dos responsáveis pela representada. Como bem apontou a 6ª ICE, a ADAPAR é uma organização com ainda pouco tempo de existência e delineou muitas dificuldades atinentes à falta de pessoal administrativo em seu quadro. Além disso, a Comissão Permanente de Licitação da ADAPAR possuía pouca experiência, vez que somente havia realizado 2 convites antes do procedimento em análise. Por essa razão, a comissão se utilizou de minuta de edital elaborada por outro órgão, qual seja o Departamento de Administração de Material da Secretaria de Estado de Administração e da Previdência, DEAN-CAP, um pregão presencial que foi efetuado no ano de 2011, também para aquisição de imobiliárias, sendo que o instrumento convocatório conteria ou contém as mesmas exigências, principalmente em relação à apresentação de laudos e certificados de ergonomia, juntamente com propósito de preço. Nos termos expostos pela 6ª ICE, tal situação, somada ao argumento de que não houve impugnação ao mencionado edital, torna patente a ausência de intenção lesiva ao interesse público e aos princípios da licitação, caracterizando, portanto, a boa-fé dos agentes da ADAPAR. Embora seja procedente a representação quanto à exigência ora em comento, entendo que não deve haver imposição de qualquer sanção ante a manifesta boa-fé da representada. Diante do exposto, voto pela procedência da representação em face da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná,
e dos senhores Inácio Afonso Cretz, presidente, Alberto Luiz Valiati, diretor administrativo e financeiro, e José Apoloni Filho, pregoeiro, porém sem aplicação de sanção ante a boa-fé e a ausência, no caso concreto, de prejuízo. Todavia, recomendo à ADAPAR que nas próximas licitações passe a exigir laudos e certificações quando devidamente justificada a sua necessidade no procedimento licitatório e que esses sejam exigidos somente do licitante vencedor com prazo suficiente para a providência. É o relatório e o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Da pauta da corregedoria eram esses os processos, senhor presidente. Passo agora à pauta ordinária. Processo 56.1568 é um recurso de revisão em que Celso Sames da Silva, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, interpõe este recurso em face de acórdão 2204/2012 deste pleno, que conheceu o recurso de revista por ele interposto, mas no mérito negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão contida em acórdão 1346/12, também desta composição, que julgou procedente representação oriunda da Justiça do Trabalho e o responsabilizou pela irregularidade em terceirização de serviços públicos na área de saúde, condenando-o a restituir ao Tesouro do município todas as despesas que foram suportadas com reclamatórias trabalhistas relacionadas à execução de termos de parceria firmado com o Instituto Brasileiro de Ação ao Desenvolvimento e Integração Social, IBADES. Sustento recorrente que, em processo semelhante, esta Corte deliberou de forma diversa, pelo que citou como paradigmas os acórdãos 1560/08, 1879/08, 2188/11, todos do Tribunal Pleno, para comprovar a alegada divergência. Ao final, requereu a reforma do julgado para que a decisão recorrida iguale-se à decisão pronunciada no acórdão 2188/11, excluindo sua responsabilidade pelas despesas suportadas com as reclamatórias trabalhistas decorrentes dos termos de parceria firmados na sua gestão. De cap, seu parecer, preliminarmente, observou que, dentro do prazo recursal, no mesmo dia, o recorrente protocolou 2 petições com suas razões de reforma. A unidade considerou a peça mais abrangente na sua análise, invocando o princípio do informalismo procedimental que rege os processos administrativos. Opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de revisão, reconheceu o dissídio jurisprudencial apenas em razão do acórdão 2188/11, uma tomada de preços, pois os outros acórdãos apontados pelo recorrente trataram de situações fáticas diversas. No mérito, opinou pela decisão recorrida, que a decisão recorrida fosse reformada para que seja julgada procedente a representação com expedição de determinação ao município para que ajuize ações de regresso contra a OCIP em virtude dos danos ao erário ocorridos em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas por esse instituto, bem como, no caso de ação de regresso contra a OCIP não restar frutífera, necessário se faria o ajuizamento de ação de regresso contra o recorrente, ex-prefeito à época, diante do comando do que está posto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, pois demonstrada aqui a culpa do gestor. O MP acompanhou o entendimento técnico, preliminarmente acompanhando a instrução e para garantir ampla defesa, a análise recursal se deteve a peça 79, por ser mais completa, tendo sido apresentada pelo recorrente dentro do prazo recursal, no mesmo dia em que havia protocolado outra petição com o mesmo conteúdo, com as mesmas razões, melhor, porém com fundamentação mais superficial. 3 foram os acordos indicados pelo recorrente com paradigmas para fundamentar a ocorrência de divergência jurisprudencial, todos proferidos em representação originada da Justiça do Trabalho, noticiando contratações irregulares intermediadas por entidades do terceiro setor e o envolvendo como gestor responsável,
Com este recurso, o recorrente busca eximir-se da condenação de restituir ao Tesouro do município todas as despesas que foram suportadas pelo ente municipal com as reclamatórias trabalhistas relacionadas à execução de termos de parceria firmados na sua gestão. Passo a analisar as situações fáticas em que se deram as decisões indicadas pelo recorrente como paradigma. Pelo Acórdão 1560/08, o Tribunal Pleno julgou procedente a denúncia, a representação por infração ao 37.2, a regra do concurso. Na sua fundamentação, todavia, restou revelado o motivo pelo qual o gestor não sofreu condenação de ressarcimento. A entidade do terceiro setor contratada firmou acordo com os reclamantes, pondo fim aos litígios, não acarretando assim dano efetivo à municipalidade. Descaracterizado, então, o dissídio, pois evidenciado que não se assemelham às situações fáticas apuradas no acórdão impugnado. Segundo, o acórdão 1879, o Tribunal Pleno também não pode ser utilizado para justificar a existência de eventual conflito de decisões nesta Corte. Neste caso, o colegiado, da mesma forma, julgou procedente a representação promovida em face do município de Foz, deixando, contudo, de penalizar o responsável em razão de controvérsia existente à época quanto à utilização dos instrumentos da Lei 9.790/99. Estar-se-ia aqui a comparar decisões proferidas em momentos distintos e distantes, que autorizam conclusões diferentes, pois próprio da dinâmica dos tribunais apurar seu entendimento no decorrer do tempo. E terceiro, de outro lado, a DICAP e o Ministério Público acolheram o alegado fundamento de existência de dissídio nas decisões desta Corte em relação ao Acórdão 2188/11 do Tribunal Pleno, o qual, em sede de recurso de revisão, reformou o 3285/10, que, diante da procedência da representação, havia determinado ao município de Foz do Iguaçu que ingressasse com ação regressiva em face do senhor Celso Sames, caso o erário fosse prejudicado em virtude de condenação reclamatória trabalhista, para deixar de impor penalidades ao gestor responsável, determinando o município o ajuizamento de ação de regresso em face da entidade conveniada, caso a reclamatória obtivesse êxito. No entanto, apesar da plausibilidade da tese de divergência jurisprudencial acolhida pela instrução, a qual implica no conhecimento do recurso de revisão, não merece o mesmo destino o julgamento do seu mérito. A atual jurisprudência do Pleno desta Corte vem penalizando o prefeito responsável a ressarcir os cofres públicos municipais, no caso do município ter suportado condenações trabalhistas decorrentes de indevidas terceirizações dos serviços públicos, em razão de o gestor ter descumprido a sua obrigação de fiscalizar a correta aplicação dos recursos por parte dos parceiros. E é nesse sentido o acórdão recente, o 4084/13, assim também o 2092/12, e ver-se que a imputação de responsabilidade subsidiária do município decorre do dever da administração de fiscalizar a ente prestadora de serviços, acompanhando o cumprimento de suas obrigações. É o que estabelece a súmula 331 do TST. Desonerar o gestor responsável que promoveu a indevida terceirização e se omitiu no seu dever de fiscalizar a atuação do parceiro escolhido e imputar ao Tesouro Municipal dupla oneração, pois além do repasse próprio da terceirização, assumiria o erário as condenações judiciais decorrentes de atuação ilegal da prestadora de serviços frente aos direitos trabalhistas dos seus empregados. Na sua fundamentação, a decisão recorrida de relatoria do conselheiro Durval e aprovada por unanimidade por esse colegial, assim também se posicionou. E transcrevo trecho de voto do conselheiro Durval Amaral. Não é demais relembrar que no presente caso o município quitou os débitos trabalhistas decorrentes da terceirização indevida, cabendo ao responsável ressarcir o erário dos valores despendidos em razão de sua má gestão. Deste modo, deve permanecer inalterada a decisão que condenou o recorrente a restituir ao Tesouro do município todas as despesas que foram suportadas com reclamatória trabalhista relacionadas à execução dos termos de parceria firmados com o IBADES. Considerando, então, o exposto, com fundamento no artigo 77 e 74, e inciso 74 do inciso
Artigo 74, inciso 4º da Lei Complementar 113, voto pelo conhecimento do presente recurso de revisão, mas no mérito pela manutenção da decisão recorrida na sua integralidade. É o relatório e o voto. Para a discussão, conselheiro Fernando Guimarães juntou ao processo uma declaração de impedimento, convoca auditorias e Linhares para compor o quórum. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.0495/13, prestação de contas da Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Comunicação Social, referente ao exercício 2012, responsabilidade de Marcelo Simas do Amaral Catani. Sua instrução, a DCE atestou que a prestação foi formalizada de acordo com a Instrução Normativa 80, apresentada dentro do prazo regimental, apontou que o resultado orçamentário apurado foi deficitário, pois as despesas realizadas foram superiores às cotas orçamentárias recebidas em 28,7 milhões. Explicou que isto ocorreu porque a Secretaria, por pertencer à Administração Direta Estadual, tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu orçamento. Entretanto, os recursos financeiros são centralizados no Caixa Único do Tesouro Geral do Estado, junto à Secretaria da Fazenda, não estando, portanto, ao alcance da gestão do responsável pela unidade. Detalhou a evolução do orçamento, sendo que o orçamento final da Secretaria apresentou variação de 34,78%, passando de 52 para 70 milhões. Concluiu também que a entidade apresentou baixa execução de suas metas previstas, justificada pela insuficiência de recursos orçamentários. Apresentou relatórios semestrais de 2012, emitidos pela Terceira Inspetoria de Controle Externo, as quais concluíram pela regularidade das operações realizadas no período. No mais, destacou que a Secretaria demonstrou ter atendido a recomendação constante no Acórdão 4150/12 do Pleno, que julgou as contas de 2011. Final, conclui que a prestação de contas pode ser considerada regular, assim também entendeu o Ministério Público, e face ao que acabei de expor, nos termos do 16, inciso 1º da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social, do exercício 2012, de responsabilidade do secretário de Estado, senhor Marcelo Simas, do Amaral Catani. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 18.55.27, a prestação de contas anual do Fundo de Equipamento do Fisco, FUNREFISCO, referente ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade do então diretor, senhor Gilberto de la Coleta. O fundo foi criado em 94, Lei Estadual 10.898, orçamento para o exercício financeiro foi de uma redução de 4,86%, passando de 41 para 39 milhões. Sua instrução, a DCE atestou que a prestação de contas foi formalizada em conformidade com a instrução normativa e apresentada dentro do prazo regimental. Além disso, a unidade anotou que o resultado patrimonial do fundo no exercício foi um superávit de 12,1 milhões, aumentando o ativo real líquido para 29,3 milhões. Ademais, registrou que os relatórios 2012, emitidos pela Terceira Inspetoria, concluíram pela regularidade das operações verificadas no período. Unidade técnica acrescentou inexistir no período registro de denúncias ou comunicações de irregularidades relativas à entidade. Quanto todas as formalidades foram cumpridas e, sob aspecto de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, se evidenciou a razoabilidade dos resultados. Ao final, a DCE conclui pela regularidade e é acompanhada pelo Ministério Público face ao que acabei de expor, nos termos do 16.1 da Lei Complementar 113, acolho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Estaduais do Ministério Público, voto pela regularidade das contas do FUNREFISCO, referente ao exercício 2012, de responsabilidade de Gilberto de la Coleta. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 24.8707, prestação de contas do Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, FUNJUS,
referente ao exercício 2012, responsabilidade do então presidente, senhor Miguel Kifuri Neto. O fundo foi criado em 2008 pela Lei Estadual 15.942. Sua instrução, a DCE atestou, a prestação foi formalizada em conformidade com a instrução normativa, número 80. Anotou que ao longo do exercício 2012 o orçamento final apresentou evolução de 31,12 em relação ao orçamento inicial, que era de 60 milhões e passou para 78,6, e ainda que o resultado orçamentário do exercício apresentou superávit de 27 milhões, o que significa que a receita arrecadada suplantou neste valor a despesa realizada. No mais, também aponta que os relatórios semestrais foram emitidos sem nenhuma novidade, ou seja, concluindo pela regularidade das operações verificadas no período, e a DCE acaba também por entender pela regularidade e é acompanhada pelo Ministério Público, que faz o exposto nos termos do 16.1 da Lei Complementar 113, acolho as manifestações uniformes, voto pela regularidade das contas do Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Funjus, de responsabilidade do desembargador Miguel Kifuri Neto. Relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje, agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio minha pauta pelo processo 62.0287/06. Trata-se de recurso de revista interposto por Ademar Ferreira de Barros, ex-prefeito do município de Jaguariaíva, contra acórdão número 2021/06 da segunda Câmara dessa Corte, que desaprovou a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2004, por resultado orçamentário deficitário não justificado, omissão de conta corrente no sistema informatizado, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento ao INSS ou ao regime próprio de previdência social, irregularidade na gestão fiscal, falta de repasse das contribuições dos servidores ao regime próprio, falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, obrigações financeiras superiores às disponibilidades, indicação de valores devidos da cota do empregador em percentual diverso do indicado no cálculo atuarial, reposição salarial acima da inflação, irregularidade formal pela ausência de documentos e percepção de subsídios em montante superior ao permitido. Após diversas análises e manifestações, a DCM opinou pelo provimento parcial do recurso para 1. Converter em ressalva as irregularidades relativas ao orçamento deficitário, a disponibilidade inferior às obrigações financeiras e a omissão da conta corrente no sistema informatizado. 2. Considerar regularizada a divergência de percentuais de contribuição da cota do empregador e a ausência de documentos, irregularidade formal. E 3. Manter o parecer prévio de desaprovação das contas pelas demais irregularidades. Aduziu ainda ter havido abuso de direito e litigância de má-fé pelo recorrente por ter interposto sucessivas petições aditivas ao recurso com intenção de procrastinar a decisão definitiva, deixando, contudo, a critério da relatoria, a aplicação de eventual penalidade. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, igualmente, após diversas manifestações, acompanhou a instrução da unidade técnica e opinou pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas. Entendeu também que houve abuso de direito e intuito procrastinatório nas diversas intervenções feitas pelo recorrente. O recurso deve ser conhecido pelo atendimento de seus pressupostos de admissibilidade e merece parcial provimento para regularizar e ressalvar algumas impropriedades
mantendo-se, porém, o parecer prévio pela desaprovação das contas. De fato, após extenuante instrução efetuada pela unidade técnica, o recorrente não conseguiu demonstrar nem apresentar justificativas plausíveis para sanar as irregularidades relativas: 1. A falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou do regime próprio de previdência social. 2. A falta de repasse das contribuições dos servidores ao regime próprio de previdência social. 3. A falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio de previdência social. E 4. A remuneração dos agentes políticos em montante superior ao permitido, que contaminaram a prestação de contas do exercício e motivaram a sua desaprovação, devendo a respeitável decisão recorrida ser mantida nesses aspectos. Com relação à eventual penalização do recorrente pelo alegado abuso de direito, embora tenha havido, de fato, excesso de manifestações, entendo que não restou caracterizada a sua má-fé, até porque suas intervenções foram aceitas pelo relator originário e a unidade técnica delas se valeu para alterar as conclusões de suas instruções, ainda que parcialmente. Assim, acompanhando as instruções da DCM e os pareceres do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do recurso de revista e dou-lhe parcial provimento para considerar regular a divergência de percentuais de contribuição da cota do empregador em relação ao cálculo atuarial, converter em ressalva as impropriedades relativas ao orçamento deficitário, a omissão de conta corrente no sistema informatizado das obrigações financeiras superiores à disponibilidade, a reposição salarial acima da inflação, a publicação extemporânea dos relatórios de gestão fiscal e a ausência de documentos, né? E manter o parecer prévio pela desaprovação das contas, pela falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio de previdência social, pela falta de repasse das contribuições dos servidores ao RPPS, pela falta de repasse da contribuição patronal ao RPPS e pela remuneração dos agentes políticos em montante superior aos permitidos, na forma preconizada pelo artigo 16.3 da Lei Complementar 113 de 2005. É o relatório e voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 15.1785/12. Versos autos acerca de recurso de revista manejado contra a decisão consubstanciada no Acórdão 452/12 da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, relativas ao exercício 2010, e imputou multa administrativa ao responsável pelas contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Inconformado com a decisão dessa Corte, o responsável alega que, possivelmente, houve equívoco na análise das contas por parte da Diretoria de Contas Municipais, DCM, pois, no seu entender, a documentação comprobatória já se encontrava presente no banco de dados do SIM-AM. De qualquer forma, encaminha novamente a relação de empenhos e restos a pagar referentes a 2010 que foram cancelados. A Diretoria de Contas Municipais, tendo por base a documentação encaminhada pelos recorrentes e após consultar os dados do SIM-AM de 2011, coloca que a irregularidade foi sanada e, consequentemente, opina pelo provimento do recurso para julgar regulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, relativo ao exercício financeiro de 2010. O Ministério Público, junto a essa Corte, corroborou integralmente a conclusão da unidade técnica, opinando no mesmo sentido. Tendo em vista o exposto, acompanho os opinativos uniformes que instrui o presente recurso de revista e voto pelo conhecimento do presente recurso de revista e, no mérito, pelo seu provimento, com a consequente reforma do Acórdão 452/12 da segunda Câmara, para julgar regular a prestação de contas anual da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, relativa ao exercício financeiro de 2010, afastando as multas administrativas então imputadas. É o relatório e voto, senhor. Está em discussão.
Votação. Aprovado. Processo número 44.9575/13. Trata-se de recurso de revisão interposto por Robert Petros Fenislian contra o Acórdão 777/13 do Tribunal Pleno dessa Corte, que deu provimento parcial ao recurso de revista para exclusão de algumas irregularidades, mas manteve o julgamento de irregularidade da prestação de contas da transferência voluntária efetuada pelo município de Guaíra à Agência de Desenvolvimento Educacional e Social, a Desobras, no exercício de 2009, condenando a entidade solidariamente com o recorrente, na condição de seu presidente, a restituir integralmente os valores repassados no importe de R$ 239.958,32 e ao gestor a pagar a multa administrativa de R$ 130,85. Sustenta o recorrente, em síntese, que a determinação de restituição integral dos recursos constitui enriquecimento ilícito do município de Guaíra, pois há informação de que os termos de parceria foram cumpridos, o que restou reconhecido pelo acórdão recorrido, havendo ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, o que autoriza a interposição do recurso de revisão, conforme preconiza o artigo 486-3 do Regimento Interno dessa Corte. Sustenta ainda que é incabível a sua condenação solidária com a Desobras, pois não se beneficiou dos recursos repassados e, se houve, eventualmente, a sua malversação, a responsabilidade é institucional. Sustenta, finalmente, que é inaplicável a sua condenação ao pagamento da multa administrativa, pois a eventual inadimplência na entrega de documentos, se existente, é de responsabilidade da Adesobras. Manifestando-se no feito, a DAT opinou em preliminar pelo não conhecimento do recurso, por entender que não houve violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil, e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que a desaprovação das contas e a condenação solidária do recorrente não decorreram do reconhecimento e apresentação dos termos de cumprimento dos objetivos do convênio, mas da ausência da devida e correta prestação de contas dos recursos recebidos, com a apresentação dos documentos exigidos pela Resolução 03 de 2006 dessa Corte. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso deve ser conhecido pelo preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade, porém não merece provimento. Tal se dá porque o recorrente está a pretender a reanálise da matéria fática já analisada e debatida nos acórdãos precedentes, que culminaram com a correta desaprovação das contas, a determinação da restituição integral das importâncias recebidas e o pagamento da multa administrativa. Realmente, conforme se infere da decisão recorrida, a desaprovação das contas se deu em razão 1. Da ausência de encaminhamento das planilhas DAT 5, demonstrando a execução das receitas e despesas separadamente para cada termo de parceria firmado. 2. Da falta de comprovação integral das despesas realizadas a título de taxas administrativas, com a apresentação de demonstrativos detalhados de despesas e notas fiscais e produtos e serviços ligados a tais taxas. E 3. Da ausência de extratos bancários referentes à movimentação completa dos recursos nas contas específicas abertas para cada uma das parcelas firmadas, inclusive de aplicação financeira desde o crédito inicial. A apresentação dos termos e cumprimento dos objetivos conveniais, como alega o recorrente, não atesta por si só a correta e regular execução das despesas, conforme foi bem acentuado pela decisão guerreada, valendo destacar ainda que, aspas, ao que parece, a Desobras
se recusa a devidamente prestar conta das transferências voluntárias recebidas, não apresentando perante essa Corte os documentos exigidos pela Resolução 3 de 2006 e, por diversas vezes, elencados pela unidade técnica. Nesse aspecto, pertinente também a manutenção da multa administrativa fixada pela decisão recorrida em face do recorrente, com fundamento no artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005, pelo não encaminhamento de documentos e informações solicitados. Fecha aspas. Logo, a prestação de contas estava, como ainda está, irregular, não cabendo o singelo argumento de enriquecimento ilícito para afastar as obrigações da devida prestação de contas dos recursos recebidos, comprovando-se a sua correta aplicação e o indispensável zelo com os bens e valores públicos. Afinal, repita-se, compete exclusivamente à entidade e ao seu gestor demonstrar e comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, não constituindo mero formalismo o competente instrumento de prestação de contas, como equivocadamente alegado pelo recorrente. É dessa obrigação o recorrente desincumbiu. Assim, acompanhando as manifestações da DAT e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de revisão, mantendo-se a respeitável decisão recorrida pelos seus jurídicos e legais fundamentos. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente e demais membros que compõem esse pleno, processo número 664-09013, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Trata-se de requerimento de férias formulado pelo excelentíssimo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, relativo ao exercício 2012, a serem usufruídos pelo período de 6/1/2014 a 4/2/2014. Diretoria de Gestão de Pessoal, pela informação 244.13, esclarece que o interessado não usufrui das férias que ora requer, encontrando-se o pedido em consonância com o regimento interno. Diretoria Jurídica, consoante parecer, manifesta pela concessão de férias requeridas. Ministério Público de Contas, verificando que foram atendidas as formalidades legais, opina pelo deferimento das férias. Acompanhando as manifestações de informes das unidades técnicas do Ministério Público de Contas, voto pelo deferimento das férias. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 649-112-13, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Trata-se de requerimento de férias formulado pelo excelentíssimo conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, relativo ao exercício 2012, sendo usufruídos no período de 20/12/2013 a 17/2/2014. Diretoria de Gestão de Pessoal esclarece que o interessado não usufruiu das férias que ora requer, encontrando seu pedido em consonância com o regimento interno. Diretoria Jurídica, consoante manifesta pela concessão das férias requeridas. O Ministério Público de Contas, verificando que foram atendidas as formalidades legais, opina pelo deferimento das férias como solicitado. Acompanhando as manifestações do informe das unidades técnicas do Ministério Público de Contas, voto pelo deferimento das férias requeridas. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 519.472.13, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, traz de requerimento de férias formulado pelo excelentíssimo auditor Cláudio Augusto Canha, relativo ao exercício 2013, a serem usufruídos em 30/1/2014 a 28/2/2014. A Diretoria de Gestão de Pessoal esclarece que o interessado não usufruiu das férias que ora requer, encontrando seu pedido em consonância com o regimento interno. Diretoria Jurídica, consoante manifesta pela concessão das férias requeridas. O Ministério Público de Contas, verificando que foram atendidas as formalidades legais, opina pelo deferimento das férias como solicitado. Acompanha as manifestações do informe das unidades técnicas do Ministério Público de Contas e voto pelo deferimento das férias requeridas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 660.446.13, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, trata-se de requerimento de férias formulado pela excelentíssima Procuradora Elisa Ana Zenedin Condon Lagner, relativa ao exercício 2008, a serem usufruídos pelo período de 9/10/2013 a 7/11/2013. Diretoria de Gestão de Pessoal esclarece que o interessado não usufruiu das férias que ora requer, encontrando seu pedido em consonância com o regimento interno. Diretoria Jurídica manifesta pela concessão das férias requeridas. O Ministério Público de Contas, verificando que foram atendidas as formalidades legais, opina pelo deferimento das férias. Acompanhando as manifestações uniformes da unidade técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo deferimento das férias do requerido. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 681.435.13, pedido de rescisão, município de Laranjeiras do Sul.
Trata-se da análise do pedido de concessão de medida liminar em pedido de rescisão formulado pelo município de Laranjeiras do Sul, em face da decisão contida no Acórdão 2342/11 da segunda Câmara, que negou o registro das admissões de pessoal relativas ao teste seletivo regido pelo edital 0109 para os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a epidemias. A decisão recidenda está fundamentada na omissão da correta alimentação do SINAP pelo município e que as contratações estavam em descompasso com a Lei 11.350 de 2006. O município alegou que a alimentação do sistema SINAP foi realizada em 15 de 3 de 2010, isto é, anteriormente à decisão, e que a contratação cedeu por tempo indeterminado, havendo erro de digitalização do edital da abertura do certame. Alegou ainda que a legislação municipal é clara ao estabelecer que os agentes comunitários de saúde integram o quadro permanente do Executivo, a demonstrar que, de fato, a redação do edital foi equivocada. A Diretoria de Controle de Pessoal, através do parecer 20.218... Conselheiro Fábio Camargo, pois não. pela ordem. Nós estamos aqui numa dúvida. Vossa Excelência vai examinar a liminar ou é mérito? É mérito. É liminar, senhor presidente, é liminar. Então, peço liminar. desculpas, Vossa Excelência pode continuar. Tá. Alegou ainda que a legislação municipal é clara ao estabelecer que os agentes comunitários de saúde entregam o quadro permanente do Executivo e a demonstrar que, de fato, a redação do edital foi equivocada. A Diretoria de Controle de Pessoal, através do parecer 20.218/13, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de concessão de liminar, uma vez que o interessado não comprovou inequivocadamente o seu direito. O Ministério Público de Contas, em seu parecer 15.698, optou pela não concessão da liminar, baseado na orientação ministerial 01/2009, aprovada pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas, segundo a qual é ilegal a concessão de liminar atribuindo efeito suspensivo em pedido rescisório para sustentar decisão condenatória de órgão deliberativo do Tribunal de Contas transitada em julgado. Compulsando os autos originais de admissão, constata-se que os contratados de trabalho foram inicialmente celebrados por prazo determinado, isto é, com vigência entre 18/11/2009 e 17/11/2010, de 2010, o que contraria a Lei 11.350/06, que regulamentou o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal. Entretanto, no curso da instrução, foram apresentados novos contratos desta feita, com prazo indeterminado de vigência. Ocorre que tais documentos não foram considerados em sua análise nem pela unidade técnica, nem pelo Ministério Público de Contas. Nesse contexto, e tendo-se em conta que a exoneração dos servidores poderá acarretar grave dano social à municipalidade, inclusive com a paralisação de serviços essenciais, tenho como presente a fumaça do bom direito e o perigo na demora, aptos a fundamentarem a concessão da medida liminar pleiteada. Diante do exposto, voto pelo deferimento do pedido de concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Acórdão 2342/11 da segunda Câmara. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 705.938/13, pedido de rescisão, Fundação Araucária. Cuido dos autos do pedido de rescisão com requerimento de concessão de medida liminar proposta pela Fundação Araucária por seu presidente, Sr. Paulo Roberto Lude Brofman, da decisão consubstanciada no Acórdão 3.255/2013 da segunda Câmara, que julgou regulares com ressalva as contas do Instituto Filadélfia de Londrina e determinou a aplicação de multa estabelecida pelo artigo 87.3g da Lei Complementar 103/2005 ao Sr. Paulo Roberto Lude Brofman, com fundamento na ausência de documentos que comprovassem a idoneidade fiscal e tributária da entidade tomadora dos recursos. Opcionários alegam, em síntese, que não foi assegurado ao Sr. Paulo Brofman novo exercício do direito ao contraditório para a representação dos documentos faltantes e que ensejaram a aplicação de multa, haja vista que teriam sido equivocadamente apresentados outros em seu lugar. Além disso, no contraditório inicial não foi mencionada a possibilidade de aplicação de penalidade ao gestor. Diante desse fato, entende que a decisão é nula, por ofensa ao princípio constitucional que assegura o exercício do direito de defesa. Juntando as certidões exigidas, requeriu a concessão de medida liminar para o fim de afastar a exigibilidade da multa, posto que o prazo concedido para pagamento de multa encontra-se em vias de expirar. No mérito, requeriu a procedência do pedido para que as contas sejam aprovadas e tornadas insubsistente a multa aplicada.
A diretoria de análise de transferência manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar diante da inexistência de seus pressupostos. Antecipando sua análise quanto ao mérito do pedido, opinou pela sua procedência. O Ministério Público de Contas também se manifestou pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e no mérito pela procedência do pedido. As manifestações da diretoria de análise de transferência do Ministério Público de Contas são uniformes quanto à procedência do pedido, quanto ao mérito, mas entendem inexistirem os pressupostos para a concessão da medida liminar. Todavia, quanto ao pedido preliminar, extrai-se dos autos que o requerimento foi intimado para efetuar o recolhimento de multa que lhe foi imposta até 17/10/2013, no valor de R$ 1.423,75, com a advertência de que, encerrando o prazo para pagamento, será lavrada a respectiva certidão de débito e encaminhada à Fazenda Pública para inscrições endividativa e execuções judiciais. Nesse contexto, presente a fumaça do bom direito nas alegações do requerente quanto ao mérito do pedido e demonstrando o perigo na demora consistente na inscrição endividativa do débito e sua execução judicial, apresento proposta de voto, com fundamento no artigo 495-A do Regimento Interno, pelo deferimento da medida liminar, para que se determine a suspensão dos efeitos da decisão contida no Acórdão 3.255/2013 da Segunda Câmara até o julgamento final do processo. Esse é o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Eu queria fazer uma solicitação ao ilustre relator que, quando tiver esse tipo de processo para relatar, que seja encaminhado aos demais membros do plenário com alguma antecedência o voto de Vossa Excelência, para que todos possam acompanhar. Sim, senhor presidente, foi, na realidade, o que eu fiz hoje na questão dos embargos de declaração. Então, com certeza, processos como esse serão enviados. Eu agradeço a Vossa Excelência. Processo 560-669-12, embargos de declaração, Estado do Paraná. Senhor presidente. Pela ordem, conselheiro. Em função do encaminhamento do voto do conselheiro Fábio Camargo, que eu tomei ciência da inclusão em julgamento hoje, né? Eu vou solicitar vista do processo, senhor presidente, porque eu acredito que até a questão da utilidade processual do seu recurso já... Qual é o processo? É o embargo do Carlos Alberto Richa, né? Isso, exato. Esse já está em pauta, né? Sim, não, mas é que estava adiado, então eu vou solicitar vistas e vou motivar. Na realidade, eu acredito que os embargos até já perderam o efeito, que era para aclarar dúvidas em relação ao exercício de 2012. Esse eu acho que é de 2011. Esse é de 2011. Sim, mas eram determinações para 2012. Exato. Né? Exato. O conselheiro Ivan quer falar, mas vou solicitar vistas, até porque é uma matéria que vai influenciar diretamente até nas contas que o conselheiro Ivan vai relatar agora também em 2013. E eu tenho algumas dúvidas em relação, principalmente uma afirmação que o tribunal nunca observou, que não tinha sido aplicado saúde em alguns itens, né, em exercícios anteriores. Como eu acredito que as determinações devem prevalecer, embora sob o aspecto prático e de utilidade para 2012 não mais possa ocorrer, porque não foi nem intimado da decisão ainda, em função do efeito suspensivo, mas mesmo assim eu solicito vista até para esclarecer pessoalmente quais os efeitos desses embargos agora em 2013. Vista concedida a Vossa Excelência, não havendo manifestação contrária. Senhor presidente, era o que eu tinha em pauta. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e indaga se alguém mais quer fazer uso da palavra. Não havendo manifestação, eu quero comunicar ao Pleno e a todos os membros desse tribunal que, de acordo com o inciso 13 do artigo 16 do Regimento Interno, estou encaminhando à Assembleia Legislativa do Paraná projeto de lei instituindo o pagamento de auxílio alimentação e auxílio saúde para os servidores desta Corte. Estou encaminhando, atendendo um pedido da associação, através do seu presidente, Evandro Arruda, e do Sindicato dos Servidores, através do seu presidente, César Viale. A intenção é implantar, a partir do ano de 2014,
de acordo com a possibilidade financeira e orçamentária desta Corte. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada uma próxima para o dia 24, quinta-feira, no horário regimental. Levante-se e apresente.